Olá, povo do Eterno, povo abençoado, amigos e amigas, muito obrigado por estar assistindo esse vídeo. Obrigado por estar conosco aqui no canal Filhos de Yod-Heh Vav-Heh, onde estamos sempre compartilhando uma mensagem para a sua edificação espiritual. E hoje eu quero estar compartilhando com vocês sobre um tema que eu confesso que é difícil a gente elaborar, dissertar sobre esse assunto, porque requer muita calma e muita concentração. Hoje eu quero estar falando com vocês sobre a importância da humildade. Por favor, abra a escritura no livro de Marcos, no capítulo 9, verso 33 até o 37. Marcos, capítulo 9, verso 33 a 37. Chegaram a Cafarnaum, e estando ele em casa, perguntou-lhes: de que é que discorrias pelo caminho? Mas eles se calaram, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual deles era o maior. E ele, sentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Então tomou uma criança, pô-la no meio deles e, abraçando-a, disse a eles: qualquer que em meu nome receber uma destas crianças, a mim me recebe. E qualquer que me recebe a mim, recebe não a mim, mas àquele que me expediu. Vamos então analisar com mais calma o que nosso Salvador está nos ensinando com essa mensagem. Por essa ocasião, o Salvador e seus discípulos estavam a caminho de uma cidade chamada Cafarnaum. E, enquanto eles estavam caminhando, houve uma discussão entre os seus discípulos sobre um tema muito discorrente em nossos dias, em todas as equipes, seja na equipe do trabalho, na equipe profissional, seja em casa. Quem tem filhos, mais de um filho, sabe que sempre há aquele clima de competição também. E especificamente entre aqueles que servem ao Eterno, entre aqueles que invocam o santo nome de Yod-Heh Vav-Heh, que o povo do Eterno, e onde realmente não era para existir, mas infelizmente existe competições para mostrar quem é superior aos demais. Então vamos ver aqui nessa lição um ensinamento sobre humildade. Então os 12 discípulos estavam discutindo entre si sobre um tema. E qual era o assunto que eles estavam discutindo entre si? O qual deles era o maior? Do versículo 34 expõe:
O tema da discussão deles era o qual deles era o maior. O qual deles era o mais importante. O qual deles era o mais inteligente, o mais sábio, o mais respeitado, o mais poderoso, o mais capaz, o mais eficiente. Então imagine 12 homens, não estou falando de 12 meninas, tá? 12 homens, inclusive alguns deles já pai de família, estavam discutindo entre si o qual deles era o mais importante. Então, quando chegaram lá em Cafarnaum, adentraram em uma casa, e chegando lá, o Salvador percebeu que aquele assunto deveria ser explicado para aqueles 12, para que servisse de exemplo para nós. Tanto é que esse episódio ficou registrado nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Então o Salvador chamou os 12, após estarem já acomodados na casa, o Salvador chamou então os 12. Pô, vem aqui os 12. E já quando estavam todos os 12 ali, ele percebendo que era importante o assunto, ele começou a falar. E perguntou para eles: qual era o assunto que vocês estavam discutindo no caminho enquanto nós estávamos vindo para cá? Os discípulos olharam entre si, um pouco envergonhados, talvez imaginando como é que ele chegou a saber disso. Sobre o que mesmo que vocês estavam discutindo no caminho? E os discípulos ficaram ali, um tanto desconfortável, percebendo que o Salvador já estava sabendo do ocorrido, mas não tinham como se esconder mais, então só tinha que aprender. E quando os 12 estavam ali atentos às suas palavras, ele começou a ensiná-los dizendo: se alguém quiser ser o primeiro, deve ser o último. Se alguém quiser ser o primeiro, deve se empenhar para ser o último. E se alguém quiser ser o maior, este deverá ser o servo, aquele que serve. Então veja que o ensinamento do Salvador é totalmente o oposto daquilo que a sociedade quer impor na minha mente e na sua mente. O ensinamento que nós aprendemos no decorrer da nossa vida, nas experiências do cotidiano, é que o mais importante é aquele que é servido. É o patrão, é o chefe, é aquele que está investido de autoridade, que deve ser honrado. Entretanto, o ensinamento do Salvador, para mostrar como é que funciona o reino dele, é aquele que quiser ser o primeiro, deve ser o último. E aquele que quiser ser o maior, deve ser o menor. Aquele que serve, o servo. Se nós não entendermos esses valores, nós nunca vamos compreender como funciona os valores no reino do Eterno. A essência da humildade
está intrinsecamente ligado na motivação que há no coração das pessoas. Naquela pequena reunião, mas não de importância insignificante, o Salvador observou que havia uma criança que talvez estava ali no canto escutando aquele ensinamento. E ele chamou aquela criança. Vem aqui, garotinho, gentileza. E ele pegou aquela criança e colocou no meio deles. Imagine os 12 ao redor. Ele colocou a criança no meio deles, bem em sua frente. E ele abraçou aquela criança. E depois de abraçando aquela criança, disse: qualquer que em meu nome. Veja a importância do nome. A importância do nome. Qualquer que em meu nome recebe esta criança, uma criança como essa, recebe não somente a mim, mas recebe também aquele que me enviou. Aqui está coligando o ensinamento que nós estamos sempre enfatizando aqui, que o nome do Pai está inserido no nome do Filho. Quem recebe uma criança como esta, recebe não apenas essa criança, mas recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe não apenas a mim, mas recebe também aquele que me enviou. Outro detalhe aqui que nós podemos analisar é a importância da hospitalidade, a importância da tolerância, de nós aceitarmos os novatos, as crianças na fé. Que eu vejo por aí, que está sendo muito difundido, muitas pessoas que se acham espiritual demais, banindo as crianças na fé, desprezando aqueles que estão começando, talvez porque se acham mais importantes, porque se acham muito sábios, muitos conhecedores da palavra, e não querem ter a paciência com a criança, com o novo na fé. Assim como nos ensina o apóstolo Shaul em Romanos, no capítulo 14. E nós aprendemos que devemos trabalhar pela união. Bem-aventurado os pacificadores, ou seja, aqueles que procuram promover a paz, aqueles que procuram fortalecer a união. Bem-aventurado esses. Qual a lição que nós podemos aprender com esse ensinamento? A lição da humildade. Como precisamos ser humildes, aprender a ser humildes, não cair nesse erro, nesse engano de querer se achar melhor ou maior que os demais, mas sim termos uma postura de servo. Preste bem atenção no que eu vou falar. Em Provérbios, o autor nos ensina que nós devemos priorizar a sabedoria e buscá-la com todo o nosso coração e com todo o empenho. Mas acontece que muitos, quando a encontram, sobe o orgulho, lhes sobe a cabeça o senso de superioridade. E assim eles recaem no erro da arrogância e da prepotência, achando-se muito capazes de julgar os demais e aqueles que pensam diferente, chamando-os de ignorantes e de coisas parecidas. E por isso a sabedoria se torna um laço. Você quer ser sábio? Parabéns. Mas cuidado para que essa sabedoria
não seja um laço para você cair no erro da soberba e da arrogância. Cuidado, muito cuidado. Mas antes de ser desprovido de alguns conhecimentos e manter a pureza e a simplicidade, do que ter a cabeça exuberante de informação e de sabedoria, e se tornar perito em julgar e em desprezar as crianças. A humildade é um caminho que devemos escolher. É um caminho de renúncia. A humildade é o caminho dos verdadeiros sábios. Tem um ditado que eu tenho comigo e que eu vou falar para vocês. A inteligência pode te ajudar a ganhar um debate. A inteligência pode te ajudar a ganhar uma discussão. Mas a sabedoria vai te ajudar a você nunca entrar numa discussão. Entendeu? Então, irmãos, essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, que sejamos mais sábios, que sejamos mais humildes, porque a humildade é uma característica de que alguém verdadeiramente conhece o Criador. É uma característica daqueles que, de fato, conhecem o Salvador. Humildade sempre, porque o caminho do sucesso diante do Eterno tem os seus degraus. E um dos últimos degraus é a humildade. Então que o Eterno te abençoe e te guarde, te proteja, você e sua família, e que nos dê esse entendimento para que cada vez mais sejamos mais humildes e amorosos, tendo respeito e carinho uns para com os outros. Que o Eterno te abençoe.